a quem eu passo testemunho. Obrigada. Obrigado, Marlene. Nós tivemos aqui a ouvir uma apresentação de 3 oradores internacionais com uma visão que eu gostaria de ter, em alguns pontos muito específicos, ouvir a opinião dos nossos convidados aqui, empresários. Sobre a McKinsey, um dos temas que aqui se falou foi viver com o vírus, o que influencia, portanto, pegando nestes temas todos deles, uma diminuição de procura, que segundo a estimativa vai, como disse a Marlene, 15%, que será 15% abaixo dos valores de 2019. E meter também neste pacote o menos é mais, ou seja, a poupança, chamada poupança, reduzir a complexidade e reduzir estoques. Tudo tem a ver com a poupança. E talvez que passava a palavra aqui, começando pelo Luís Guimarães, que tem uma verticalidade conhecida na Paulo Piquet, poderá falar um bocadinho sobre estas perspectivas. Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite ao CENIT. Bem, de facto, eu penso que a McKinsey, com esta aproximação que faz, na minha opinião, até já é um pouco tardia, não é? Portanto, a indústria têxtil, desde há uns anos, a possibilidade de ter essa redução de stocks e estar muito mais próximo dos seus parceiros, não é? E em Portugal, nomeadamente, nós tínhamos que trabalhar numa verticalização. O que há uns anos seria completamente, e foi, uma coisa que abalou a indústria têxtil, não é? E que os industriais tiveram que se adaptar a outros sistemas. Eu penso que já nos últimos 10 anos, pelo menos é mais ou menos esse o percurso que eu ando a fazer, já comecei a ver a necessidade de termos uma verticalização, porque ninguém quer stocks. Ninguém quer stocks, portanto nós temos que ser muito versáteis, muito rápidos, e para isso a verticalização é realmente o caminho ideal. Se calhar há 10 anos em Portugal isso era uma coisa pouco bem vista, porque, enfim, eu recordo-me quando comecei a montar a primeira fiação há 9 anos, estavam as outras fiações a fecharem. E as pessoas diziam, pá, este gajo é maluco, que aquilo vai... Mas o facto é que se eu há 9 anos não tivesse feito isso, hoje em dia estaria com problemas gravíssimos e muito mais atualmente, como todos sabem, com problemas de matérias-primas que há no mercado. Eu penso que sim, sem dúvida. Portanto, o que a McKinsey fala faz todo sentido. Em Portugal, pela nossa dimensão, eu entendo que é um bocado difícil, não é? Porque a indústria têxtil em Portugal vive muito de pequenas e médias empresas. Mas temos que fazer um pouco como já se faz em outros países. Temos que nos aliar, temos que nos juntar e tornarmos essa realidade possível. E só assim é que eu vejo uma saída para e que eu vejo e que é uma grande oportunidade para Portugal. Quer dizer, com todo o know-how que Portugal tem, e esta questão do vírus trouxe a Portugal uma vantagem à indústria têxtil. E nós temos que saber aproveitar isso. Mas temos este problema, dimensão das empresas. E as empresas, para crescerem e para poderem dar uma resposta cabal a toda esta demanda que começa a aparecer e a acontecer, tem que haver alianças entre as empresas e tornarem-se o mais vertical possível. Essa é a minha opinião.
sei se a Daniela, por exemplo, querá acrescentar alguma coisa sobre este tema, no fundo, sobre as quebras e as poupanças, chamamos-lhe assim, que é um tema mais fácil de se perceber. A Fermir tem um modelo de negócio, apesar de trabalharmos exatamente para o mesmo tipo de mercado e tipo de cliente, um bocadinho diferente da Paulo Piquet. Nós subcontratamos e, ao subcontratar, a questão da gestão dos estoques é uma questão, e dos desperdícios têxteis é uma questão realmente. E que hoje, mais do que nunca, portanto, a empresa foi investindo em investigação e desenvolvimento e em projetos de reciclagem, no sentido de dar resposta à necessidade do mercado, de se aproximar a produtos mais sustentáveis, mais reciclados e mais amigos do ambiente. Todavia, é verdade que a dificuldade de gerir os desperdícios têxteis é uma realidade com que lidamos todos os dias. Empresas como a Fermir têm uma orientação por parte dos clientes de qual é o caminho que devemos tomar no sentido de ter um produto mais amigo do ambiente, de termos menos desperdícios, de controlarmos mais a cadeia de produção, mas a verdade é que quanto mais subcontratamos, mais difícil o processo se torna. Por outro lado, esta pandemia veio, de certa forma, acelerar este processo. Porque, por um lado, nós temos a questão do mercado estar a reduzir substancialmente as quantidades que são, no fundo, as quantidades por produto, ou seja, por referência cada vez compram menos. E isto faz com que o preço também depois tenha que acompanhar... Tem uma influência... Pronto, ou seja, preço, menor quantidade e preço foi o que a pandemia veio trazer. Aliado a isto, temos a gestão de estoques e toda a parte do processual de garantir que cumprimos com os mesmos critérios que quando estávamos com uma economia saudável. Hoje em dia, esta é uma preocupação que nos está a afetar seriamente. Primeiro, porque nós subcontratamos muito em Portugal. Marrocos é um dos mercados que nós procuramos, mas que seria numa segunda fase. Não queríamos pôr Marrocos em primeiro lugar. E hoje em dia a pandemia está a acelerar a subcontratação em Marrocos, o que vem dificultar ainda mais a questão da sustentabilidade, não é? Porque estamos a alargar todo o processo e toda a cadeia produtiva, espalhando os desperdícios têxteis no processo produtivo. Portanto, acho que há aqui uma série de temas que a pandemia veio acelerar e que, de facto, as empresas, o governo e os clientes, as marcas, vão ter que se unir no sentido de encontrar uma solução que seja uma solução comum. Eu vou passar agora também a palavra aqui ao José Costa, que também trabalha de uma forma vertical. Mas agora ia juntar aqui uma questão que tem a ver, ligada à questão da sustentabilidade e da tal poupança, um pouco sobre a relocalização da indústria na Europa. Isto aqui é falado pelo Instituto Français de la Mode, que também me parece que é uma questão pertinente hoje, que se ouve falar muito e que pode ter uma implicação importante para nós, sobretudo porque, segundo o estudo deste Instituto, Portugal, Marrocos e Turquia serão os países que mais poderão vir a beneficiar no pós-Covid. Muito boa tarde a todos também, muito obrigado pelo convite. Respondendo à questão, que a Daniela falou aqui, que o Luís também falou, foram questões pertinentes e explicações bastante assertivas. Relativamente à parte da relocalização ou da recolocação das encomendas, do qual Portugal também vai ser beneficiado com essa situação, eu acredito que sim. Acredito que a proximidade, nós não vamos estar a ter fast fashion, acho que vai diminuir o fast fashion, mas a necessidade de produzir mais perto, até por questões sustentáveis, tanto que o transporte também não deixa de ser uma pegada, fazer parte da pegada ecológica.
E, portanto, vai haver essa necessidade portanto, de produzir também com alguma facilidade e alguma rapidez. Portanto, nós estamos num ponto estratégico. Acho que o resultado do estudo francês acho que é ótimo para nós e parece-me ser bastante também assertivo. Nós estamos a beneficiar tanto de questões sustentáveis, estamos a falar aqui assim de produzir cada vez, acho que é menos, vamos produzir, acho que em termos e a Daniela acabou de tocar nesse ponto, estamos a produzir cada vez menos por cada referência, por cada modelo. Eu acho que o consumidor vai ser mais seletivo. Eu acho que vamos voltar um bocadinho, até tivemos uma conversa em off anteriormente, que vamos voltar um bocadinho ao passado, em que as peças vão ter que ser mais duradouras, a moda vai ter que ser mais duradoura, vai ter que passar um bocadinho, vai ser mais transversal no tempo. Coisa que hoje em dia, e nos últimos anos verificou-se isso, tem sido um desperdício, enfim, tem sido um desperdício em termos ecológicos. A forma como a moda evoluiu e a forma como o consumidor comprava uma peça hoje e que amanhã ia à loja e portanto, voltava a comprar outra peça, eu acho que isso vai mudar o paradigma. E acho que realmente vamos ter aqui uma mudança de posição do consumidor relativamente ao que hoje é, ou o que é até hoje, porque no fundo acho que a pandemia está-nos a criar aqui uma nova vaga de pensamento e que se juntou à parte da sustentabilidade e que realmente leva-nos a crer que o consumidor que vai ficar mais focado mais na moda duradoura, que outro ponto que vai acontecer e que a certeza que vamos abordar, então vamos ter menos oferta, mas a oferta que vamos ter vai ser mais transversal e mais duradoura. Eu gostava de ouvir agora também a opinião do César Araújo e colocava mais uma coisa aqui, que não foi abordado aqui neste painel de intervenções, mas que é algo que eu gostava de perceber também, ou discutirmos, que se poderá ter alguma relação com tudo isto que temos estado a falar, que é um súbito aumento das matérias-primas. Boa tarde e obrigado pelo convite. É normal que esta pandemia veio apanhar-nos a todos de surpresa. Nós estávamos todos habituados a uma economia de mercado, em que ela funcionava para os dois lados. O facto da pandemia reduzir o consumo e obrigar as pessoas ao confinamento, ao teletrabalho, parte dessa economia de mercado é colapsada. O que quer dizer que as matérias-primas, para serem transportadas da parte de origem, vai ter um custo superior. Eu vou dar um exemplo. Nós, antes de 2019, tínhamos um contentor de 20 pés a custar $2.100 e hoje temos o mesmo contentor a custar $10.000. Se acrescer às matérias-primas, isso vai se refletir no custo do preço do produto, coisa que o cliente também não quer pagar. Mas esta pandemia deve, e eu falo também em nome da Calblex, porque nós estamos a repensar o arranque, mas todos nós devemos fazer uma reflexão e devemos aprender com esta pandemia. O que é que nós queremos para a nossa indústria têxtil e vestuário do futuro? Isto é um reset. Nós conseguimos, neste momento, e com estes webinars, que são extremamente importantes, Portugal tem que ser um ponto fundamental no desenvolvimento da moda na Europa. Nós sabemos que, e o Luís e a Daniela falaram muito bem, a sustentabilidade é algo que veio para ficar. Os preços vão aumentar porque se houver aquisições de proximidade, as matérias-primas têm que vir da origem delas e vai ter um custo.
nós temos que ter marcas. E a partir daqui, com esta aprendizagem, nós conseguimos, Portugal, posicionar-se na frente e consegue ultrapassar estes obstáculos. Lógico, no meu caso, o que é que nós estamos a reinventar? Reciclar uma peça. Nós vamos ter, dentro de poucos anos, cumprir o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, não podemos levar nenhumas matérias-primas para o aterro. O que é que nós temos? Reciclar, pegar numa peça, desfazê-la toda e depois transformar aquilo noutros materiais. E Portugal está a dar os primeiros passos e muito bem. O nosso maior problema são os países terceiros que se relacionam com a Europa que não cumprem o Acordo de Paris. O que é que vai acontecer? As nossas empresas vão ter concorrência desleal, nós cumprimos com os parâmetros obrigatórios e depois não conseguimos ter preços competitivos, não pela falta da nossa eficiência, mas porque há uma concorrência, a Europa permite uma concorrência desleal desses países. Quer dizer que para Portugal e para a nossa indústria, nós temos uma grande oportunidade. Muito bem. Mico Mineiro, eu sei, agora passando um bocadinho para os comentários que foram feitos pelo BCG, qual pensa que será o comportamento do consumidor neste pós-Covid? Como é que se irá comportar o consumidor? Se já há alguns sinais dessa mudança, relativamente também à diminuição que é focada nesta intervenção da redução do número de lojas, que impacto isso pode ter no negócio e também, digamos, na mudança para o negócio digital? Boa tarde, muito obrigado. É um privilégio estar a partilhar este painel com tão ilustres players de mercado. É para nós uma grande alegria poder partilhar a nossa opinião. Nós partilhamos grande parte das opiniões que foram aqui ouvidas e temos também algumas opiniões um bocadinho diferentes que queremos partilhar com vocês. É óbvio que a pandemia trouxe um desafio acrescido, um desafio único que ninguém podia planear ou prever e que para a nossa indústria, em que temos as lojas todas fechadas, temos os aeroportos parados, temos o nosso produto, que é um produto de emoções, não é só um produto de necessidade. As pessoas vão à loja, veem, sentem, pegam, vão passar na rua, olham para uma montra, acabam por voltar atrás e comprar a peça. Toda essa ferramenta de venda está posta infelizmente de parte durante este período, apresenta um desafio enorme para a nossa indústria. Eu acho que o grande desafio, o que nós todos aguardamos é que a confiança do consumidor seja restituída. Temos todos depositado na vacina uma fé incrível, a seguir à vacina que se optimize também a imunidade de grupo e a partir daí o negócio se relance. No caso da Twintex, nós temos refletido há algum tempo sobre esta temática, não podemos chamar problemática, e nós acreditamos numa coisa. Nós acreditamos que durante este período as nossas vendas decresceram, desaceleraram, não só as quantidades por modelo, mas toda a faturação, os clientes reduziram o movimento. Felizmente nenhum dos nossos clientes desapareceu, o que é algo que nós devemos ver com grande alegria. E o que nós sentimos é que neste momento, tendo um negócio desacelerado ou um negócio a funcionar a uma velocidade mais reduzida, nós acreditamos que o negócio nos próximos 2 anos vai crescer per si. Porque nós acreditamos que o mercado a abrir, a confiança do consumidor a restituir, os nossos clientes, grande parte deles a trabalhar em novos logotipos. Nós vamos agora assistir a marcas de renome mundial a lançar novos logotipos. À imagem do que está a fazer na indústria automóvel, agora vimos a Peugeot e a Renault ao mesmo tempo a renovar o logotipo. Tudo isso vai relançar as vendas. A Twintex acredita que vá um bocadinho nessa maré e os negócios cresçam naturalmente só por esse motivo. Pelo menos crescer para os números de 18 e 19, que é o que nós neste momento ambicionamos. Quanto ao número de redução das lojas, eu acho que é algo natural. Já em 2019,
E em março de 2020, a última vez que viajei a Nova Iorque para vender, já havia na Quinta Avenida muitos espaços vazios para alugar. Os preços das ruas premium nas capitais mundiais e europeias estão completamente proibitivos e a exigir aos inquilinos royalties do negócio e resultados da faturação. Por isso, eu acho que isso não é um problema da pandemia, porque no início de março do ano passado, quando se detectou o primeiro caso de Covid em Nova Iorque, já a Quinta Avenida estava com muitos espaços vazios. Já a Polo Ralph Lauren tinha tirado a flagship shop da Quinta Avenida, por isso já havia ali um efeito que estava a acontecer. Neste momento, a seguir à pandemia, as oportunidades estão aí e acho que o nosso país, mais uma vez, terá que estar pronto para as apanhar e acompanhar, mas com objetivos diferentes de Marrocos e da Turquia. Porque nós temos talento e qualidades para alguns fatores, eles têm talento e qualidades para outros, e se calhar a Turquia é o que tem mais, um bocadinho de cada um de nós e de Marrocos. Acho que a Turquia, devido à dimensão do país que tem, à tradição têxtil que tem e também ao nível de investimento que tem na nossa indústria, consegue dar uma resposta de qualidade e também de quantidade. Mas Portugal tem o seu espaço e nós vamos conseguir, mais uma vez, manter. E segundo este estudo, seremos uns dos privilegiados no pós-pandemia na recepção de encomendas. Luís, bem, eu gostaria de acrescentar algumas coisas que foram aqui faladas e ditas que são importantes e objetivas. O Comico acabou de falar sobre a questão das lojas e eu ainda acrescentaria um bocado mais, quer dizer, não só esse fator, mas o fator que o custo das lojas é muito grande para qualquer marca. Portanto, a diminuição do número de lojas era algo que já estaria previsto nas grandes marcas e forçarem o online, não é? Sem dúvida. Em relação às matérias-primas, à sustentabilidade e tudo isso, bem, ao ser vertical, talvez tenha esse privilégio de estar um bocadinho mais dentro da temática das matérias-primas e acompanhar grandes players internacionais. Não é por acaso também que, e isto é uma coisa que deixo já aqui em primeira mão, ainda na semana passada firmei precisamente um contrato com um player internacional, através de um fundo americano, que a Paulo Piquet será uma das empresas a reciclar o algodão em Portugal. Enfim, por toda a capacidade que tem e pelo que já vem a fazer nos últimos 4, 5 anos. Portanto, nós já há 4, 5 anos que andamos com esta temática, infelizmente sozinhos em Portugal, portanto, é por isso que eu mais uma vez aqui chamo a atenção a Turquia. Nós temos que Marrocos, fazendo um parênteses, Marrocos será o nosso produtor e ponto final. Porque nós não vamos ter produção, quando eu digo produção, a peça, a montagem da peça. Nós não vamos ter produção em Portugal. Porque, infelizmente, os governos, ao longo destes anos todos, denegriram a indústria têxtil. E essa é que é a grande verdade. A Paulo Piquet sempre teve, e principalmente eu, sempre tive um objetivo de ser grande. Porque eu dizia, eu se sou pequeno vou ter muitas dificuldades. Eu tenho que ser grande. E eu penso que todos nós temos que pensar assim. Quer dizer, nós temos que ser grandes. Porque se não formos grandes, nós temos muita dificuldade. E vamos ter mais dificuldades no futuro. Porque o que está a acontecer e na empresa, o que está a acontecer connosco é uma coisa que já vem a acontecer há 1, 2 anos, mesmo antes da pandemia, e que agora se tornou mais forte, é a procura pela nossa empresa, pela verticalidade. É a procura pela nossa empresa, por grandes players internacionais. Mas nós somos pequenos para eles. Nós temos que produzir fora. Temos que fazer uma parte aqui e temos que fazer outra parte fora. Isso é que é bom. Isso é bom para Portugal, porque mostra que os portugueses são bons. Nós temos que esquecer a Turquia. Nós, nas nossas conversas, a Turquia, para nós... Eu, primeiro, não vejo a Turquia como um país europeu, nunca vi, não é? E tento sempre esquecer a Turquia. Quer dizer, nós temos duas coisas muito importantes. Nós temos o know-how, que é um know-how muito antigo,
E temos que saber tirar partido desse know-how. E volto a falar, temos que nos aliar, temos que nos criar, temos que ser fortes, criar parcerias, ser fortes, para enfrentar estes novos desafios que se nos apresentam e olhar para Marrocos como a nossa mão de obra. Não é fácil. Eu comecei em Marrocos em 2006, tive uma experiência horrível, disse que nunca mais ia para Marrocos. Fizemos uma experiência na Tunísia, foi igual. Em 2017 regressamos a Marrocos, porque fomos obrigados a ir para Marrocos. Não só pela falta de mão de obra em Portugal, porque eu defendo a mão de obra portuguesa. E ainda tenho e luto para que alguma das confecções sobrevivam. E nesta fase é muito difícil. E eu gostaria muito de produzir. Eu neste momento, a nossa produção é 75% em Marrocos, 25% em Portugal. Eu gostaria de ver isso ao contrário, não é? Mas nós temos muitos fatores que nos impedem disso e que nunca são abordados pelas instâncias que devem, infelizmente. Portanto, outra questão aqui que falaram, e nessa questão da sustentabilidade, é como digo, portanto, é importante para Portugal percebermos que nós que estamos a ser olhados pela nossa qualidade, pelo nosso know-how, e que não podemos desperdiçar isso de maneira alguma. É um facto, é uma realidade que, como o amigo disse, e o César também, as pessoas vivem de emoções e tudo isso. Mas isso irá voltar, não com um nível que eu penso que havia antes, mas isso vai voltar. E há uma coisa que eu quero que entendam, que é, e mais uma vez, enfim, pela particularidade que tenho tido ao longo destes anos, estar envolvido com algumas dessas pessoas importantíssimas, quer dizer, nós falamos, como o César falou, a falta de matéria-prima. Há aqui um fator importante que nós temos que nos lembrar, que é a China. Nós temos falta de matéria-prima porque a China mandava no mundo. A China queria mandar no mundo. E como foi agora completamente arrasada pelas grandes marcas, porque descobriram que afinal estavam a vender um produto orgânico que não era orgânico, e ainda por cima era produzido através de escravidão e tudo isso. Portanto, houve isso é que fez com que a matéria-prima subisse, porque a China é o segundo maior produtor de algodão do mundo. Poliéster e em aspas, o primeiro talvez até. Manda na viscose, mandem tudo que é matérias-primas. Portanto, este momento, que é o momento um aumento que tivemos quase do dobro do custo das matérias-primas, não foi só criado pelo aumento dos transportes. Esse aumento dos transportes deve só ao facto da China terem os contentores completamente cheios de matérias-primas. Os contentores estão cheios de matérias-primas, portanto. E claro, e depois há a especulação de mercado normal e habitual quando existem estas situações. E prevê-se que isto seja uma tendência de continuação de subida, ou terá sido um epifenómeno, algo momentâneo, muito ligado a esta pandemia, ou será algo que possa ser perspectivado para continuar a acontecer no futuro? Se eu recuar 20 anos, ou até mesmo 30, nós já ouvimos muitas vezes estes institutos a dizerem, não, a Europa, temos que voltar à Europa, temos que fazer na Europa e tal, e nada aconteceu. E as matérias-primas vai ser um pouco isso, não é? Quer dizer, daqui a algum tempo, alguém vai ter que ceder à China, infelizmente. Porque a China tem um poderio enorme. A Europa adormeceu. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos conseguem, de alguma maneira, abastecerem-se eles próprios. Porque são sempre muito mais rápidos. E quando dizem que querem fazer uma coisa, fazem-na. Nós aqui na Europa pensamos em fazer. E quando ela acontece, que normalmente nunca acontece, já perdemos outra vez o comboio. E eu penso que é o que vai acontecer.
não é? Portanto, as matérias-primas vai ser vão-se manter num preço alto, sim, durante algum tempo, mas também vai chegar o tempo que os chineses vão precisar de pôr a matéria-prima cá fora. Não vão aguentar tanto, não é? Porque continuam a produzir, apesar do consumo, interno, que era algo também previsível, não é? Quer dizer, não aumenta o suficiente para o que a China produz, ou então a China começa realmente a deixar de produzir e só produzem internamente, algo que eu não acredito muito, não é? As grandes marcas vão precisar, se calhar agora, porque é muito bonito usar estas palavras sustentabilidade e agora só queremos algodão assim e agora só queremos algodão assado. São coisas que a maior parte das pessoas que estão nas empresas, nessas empresas de compra, não têm a mínima ideia do que estão a falar. E eu posso lhes dizer isso porque conheço alguns casos bem prementes. As pessoas falam e quando dizem assim, não, a partir de agora ou a partir do próximo inverno, da coleção de empresas, só quero algodão orgânico. Ou algodão BCI. Pois, porque o algodão é colhido hoje, é plantado hoje e colhido amanhã. Portanto, não é? O abastecimento do algodão é feito do algodão e agora até de outras matérias-primas é feito com muita antecedência, não é? Portanto, nós temos de ter pelo menos um ano de algodão em estoque, como garantia. É um custo muito grande para as empresas, mas temos que ter. Porque, e eu dou um exemplo, eu gastava todo o algodão orgânico que era produzido no Uganda, com cerca de 2.000, 2.500 toneladas, 1.700, mas é um algodão que depende das intempéries. E o ano passado a nossa colheita foi 30% menos, foi 70% menos, só tivemos 30%. Portanto, o que eu estaria... Hoje em dia podia estar à vontade e ter matéria-prima para 2022. Eu em 2021 ando aflito. Tenho ainda para alguns meses, mas ando aí a bater a todas as campainhas para tentar arranjar algodão orgânico. Portanto, e não há, e não existe, e não há. Quer dizer, e agora saiu o primeiro algodão do Burkina Faso, que foram 200 toneladas, que ainda está em fase experimental de orgânico, mas eu fico com elas. Eu também vou experimentá-las, vou ver o que dá. Portanto, há aqui todo eu diria, um misterismo também à volta de tudo isto, não é? E as pessoas falam, e as grandes marcas falam, e põem já datas e condições, enfim, esta questão do orgânico, porque só querem trabalhar com algodão orgânico ou algodão que seja BCI. O BCI, aquilo são créditos, não é? Portanto, enfim, à partida seria uma coisa bem feita, bem pensada, mas que não está a ser realizada minimamente. Que saiu para ajudar os agricultores e isso não está a acontecer, não é? Portanto, é impossível. E para termos uma ideia, só se produz 1% de algodão orgânico no mundo inteiro. Portanto, é impossível as marcas virem com aquelas parangonas. Continuarem a insistir em coisas que serão a curto prazo, pelo menos a curto prazo, impossíveis de alcançar. A sustentabilidade sim, a economia circular sim, com certeza que sim, mas são coisas que demoram o seu tempo, não é? Não são coisas tão fáceis e não vão acontecer já. E nem desculpem-me estar a tomar um bocado, mas é importante também dizer isso, nem o consumidor está tão informado. O consumidor continua a não estar devidamente informado. Os jovens, talvez, mas não todos. Talvez. Eu tenho essa particularidade em casa, porque tenho filhas de 2 gerações, e, portanto, eu consigo perceber bem a mentalidade de uma e da outra. E os jovens só se começarão a interessar quando começarem a surgir movimentos a sério, de facto, e concretos. Não movimentos esporádicos, como daquela rapariga sueca que saiu e agora é assim, porque essas coisas não têm consistência, não sei se reparam, quer dizer, mas vão e depois caem por terra, porque não interessa em que continuem, não é? Porque a realidade das coisas são estas.
Nós não podemos andar a dizer que somos sustentáveis ou que vamos ser sustentáveis. Uma marca não pode dizer. É perigoso. Eu acho que até como é que eu diria? É abusivo dizer nós vamos ser sustentáveis em todos o produto que nós vamos fazer tem que ser sustentável dentro de 2 ou 3 anos. Isto A sustentabilidade total é praticamente impossível, não portanto, é possível de acontecer. Claro, nem claro, total claro. e parcial, uma porcentagem bastante baixa, não é? Bem, Daniela, pegando um pouco aqui no que o Luís estava a dizer, da questão, indo um bocadinho pela subcontratação, que as empresas socorrem muito, uma das coisas que sempre pessoalmente me preocupou já há alguns anos é uma dificuldade de recursos humanos para a nossa indústria. Até que ponto, isto misturado com um pouco o que é que as empresas neste momento estão a fazer na situação da pandemia, como estão a lidar com ela, e também como é que se pensa que o que é que nós poderemos fazer na indústria do vestuário para atrair mão de obra, já que há uma geração mais nova que tem muita dificuldade de ter dificuldade, não é apelativo vir para a indústria do vestuário. E temos uma geração já mais antiga que irá aos poucos saindo do mercado de trabalho. E como é que vamos fazer essa volta? E a captação à indústria. Nós vivemos num país em que foi tendo uma evolução do ponto de vista económico, portanto, e muito fundamentado pelo governo na importância de ter quadros e portugueses qualificados e com licenciaturas, esquecendo-se a questão da formação técnica. As escolas industriais desapareceram e que neste momento se percebe a importância que elas tinham. No nosso caso em particular, não é por acaso que se recorre a Marrocos, não é? Porque era o que estava o Luís a dizer há pouco, que de facto não há mão de obra, não há costureiras, não existem confecções, não é só uma questão de competitividade, porque a escala também permite ter competitividade. Nós já não temos essa escala, portanto, as poucas confecções que existem podem-se dar ao luxo de pedir mais por minuto, porque sabem que na necessidade vão dar essa resposta às empresas. A mim parece-me que a qualificação da mão de obra e qualificação técnica, que eu julgo que será essa que me está a questionar. É um pouco as duas coisas, a qualificação técnica e também, digamos, as pessoas serem incentivadas, como incentivá-las a virem para... Porque eu acho que esta indústria do vestuário é uma indústria interessante, é atrativa, porque embora tenhamos algumas operações um bocado rotineiras, etc., sim, mas também tem muita inovação e criação. Sim. Portanto, como chamar as pessoas para que... Eu estava a dizer que realmente que Marrocos vai ser a nossa mão de obra vai estar lá, não é? Mas também é preciso dimensão. Certo. Não é? Nos quadros intermédios e nas FIAs mais qualificadas, eu acho que a indústria têxtil já é apelativa. Aqui nós podemos falar que acho que nós já não somos vistos como a empresa que parou no tempo e que tinha o mesmo modelo de gestão sem qualquer tipo de inovação. Hoje a indústria portuguesa, a indústria têxtil vestuário, mais concretamente, é vista de uma forma já muito profissionalizada. Eu vejo a Fermir, eu que vim do textilar e fui para uma empresa de têxtil vestuário, eu fiquei surpreendida com a mudança, porque de facto a faixa etária era muito jovem. Quando entrei na empresa, todos os trabalhadores tinham uma preocupação enorme com a imagem, com o saber estar, ou seja, tudo faz parte
de um estilo e de uma forma de estar no mundo dos negócios. E eu acho que o vestuário prima já por essa diferenciação. Eu já não vejo o têxtil vestuário como via a indústria quando eu comecei há 20 anos atrás. Portanto, eu já entrei no mundo da indústria, eu tinha uma perspectiva que não é a mesma que tenho hoje. E tocando um bocadinho há bocado na conversa que estávamos a ter, a mentalidade dos empresários está a mudar. Repare, eu hoje estou aqui a representar uma empresa como diretora-geral. Eu não pertenço aos quadros, eu não sou a administradora da empresa, eu não sou a gerente da empresa. E isto é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de que temos líderes democráticos com uma capacidade de receber e de querer ter quadros qualificados, porque sabem que é isso que os vai diferenciar no mercado. Portanto, eu acho que Portugal abriu as mentalidades e esta questão que o Luís há bocado estava a dizer, das empresas começarem a criar parcerias. Eu acredito seriamente nisso, mas mais do que isso, eu sei que já há empresas preparadas para isso. O que não acontecia há uns anos atrás, não acontecia. Portanto, eu sou um bocadinho otimista nesta perspectiva da questão da mão de obra. Eu acho que a indústria têxtil está permanentemente a renovar-se e tem mostrado nestes últimos anos que é capaz de estar no mercado e de reagir. Porque, repare, as dificuldades, então, no nosso caso, que trabalhamos com fast fashion, as dificuldades são diárias, porque os desafios são enormes e começam desde o processo produtivo à questão de apostar na inovação, à questão de estar à frente nas tendências e saber o que é que a moda nos vai lançar como desafio. Portanto, tudo isto só mostra que se nós estamos cá hoje a responder às necessidades do mercado é porque conseguimos criar um tecido empresarial capaz de responder ao mercado mundial. Portanto, cada um de nós está num mercado diferente, não é? Temos aqui empresas que trabalham com segmento médio-alto e empresas que trabalham com gama média ou fast fashion, que são conceitos completamente distintos, mas estamos todos cá e tudo empresas saudáveis. Agora, não tenho dúvida nenhuma que esta aposta na mão de obra e na qualificação da mão de obra tem que ser fomentada, mas tem que ser fomentada não só pelas entidades governamentais, mas acima de tudo por quem está a liderar, por quem está a gerir, porque quem está a gerir é que tem essa responsabilidade de querer ter quadros capazes de responder aos desafios. E eu sou muito otimista. Eu acho que Portugal está preparado neste momento e continua nessa posição de dar resposta com mão de obra qualificada. Bom, José, uma outra questão, pegando um bocadinho agora no que a Daniela estava a falar sobre o fast fashion, será que este modelo está ameaçado com as alterações que se foram criando? Pensa que vamos ter alguma alteração no fast fashion? Ou seja, neste momento a minha pergunta é mais no sentido de nós associamos um bocadinho o fast fashion a uma menor exigência. Posso estar a colocar isto de uma forma errada, mas há uma percepção que o fast fashion é menos sensível à questão da sustentabilidade. Será que é mesmo assim? Será que o fast fashion continua a ter futuro, que se consegue readaptar? Ou vamos mais para um produto mais feito à medida, mais personalizado, que ganhará algum preponderância? Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que vai acontecer no futuro. Portanto, nós trabalhamos com um segmento médio e médio-alto. E acho que tudo que temos aqui a partilhar hoje, apesar de termos aqui visões diferentes, por exemplo, eu acredito na indústria portuguesa, acredito nos nossos trabalhadores portugueses, acredito no nosso know-how. O recorrer, portanto, à necessidade de mão de obra externa é uma necessidade que temos e Marrocos pode ser visto como essa vertente. No entanto, no nosso caso mais particular, e falando aqui um bocadinho que a Daniela também falou, comparando o passado
e o presente e o futuro. Na realidade, nós no passado, a indústria têxtil era vista como uma indústria pobre. Era a indústria das pessoas que não sabiam fazer mais nada. Eu acho que isso mudou totalmente. Mudou totalmente a gestão das próprias empresas, os empresários, a mentalidade dos empresários. Houve muitos empresários, eu posso falar, por exemplo, na zona de Barcelos, do qual sou oriundo, houve muitos empresários, muitas empresas que sucumbiram, que fecharam, porque realmente não souberam se adaptar às novas realidades do mercado, às novas tendências, às novas necessidades. E a parte das costureiras, a parte dos nossos colaboradores, as nossas equipas de trabalho, têm que ser vistas como equipas, não têm que ser vistas como antigamente eram vistas, como pessoas que estavam a produzir minutos e exclusivamente minutos e que só estavam hoje, uma costureira tem que saber que o que está a fazer, está a fazer bem feito. E tem que ter uma aprendizagem para que ela chegue a esse patamar. Custa muito fazer uma costureira, formar uma costureira. Custa muito, muito dinheiro. Esta tendência de gestão, como a Daniela estava a falar, e eu concordo plenamente que esta mudança de visão faz com que as empresas também sejam atrativas. Eu acredito, por exemplo, nós temos uma preocupação interna de realmente criar equipas de trabalho, de criar bom ambiente de trabalho, mesmo um local físico de trabalho com boas condições para os nossos colaboradores, coisa que antigamente não existia. Sinceramente, não era uma preocupação. Não era uma preocupação e hoje mudou-se o conceito, o paradigma mudou totalmente. Por isso, a indústria têxtil é atrativa para as pessoas. Eu acho que é só limpar um bocadinho o estigma que se criou no passado e acho que isso vai acontecer. Por outro lado, quando falamos aqui da fast fashion e de se tem futuro, eu acho que vai haver sempre futuro para todos os segmentos da indústria. No entanto, deixe-me só recordar aqui uma coisa, que eu há 4 anos atrás estive em Bangkok numa conferência de um cliente nosso, e estavam lá 650 fornecedores, portanto, desse cliente, só para ter a ideia dessa dimensão. E nessa altura eles fizeram equipas de trabalho com os fornecedores, eu participei numa dessas equipas de trabalho, em que eles já falavam, estão a falar 4 anos atrás, em que eles já falavam em customização. Por isso, portanto, claro que esta questão da pandemia criou aqui um interregno que vai ser retomado com bastante, se calhar vai ser mais acelerado de quando for retomada, mas parece-me que é uma coisa que vai acontecer. Eu acho que a customização, e por causa da questão também estamos aqui a falar da sustentabilidade, e eu acho que vai haver um bocadinho a noção de que o consumidor vai querer ter as 6 peças mais duradouras, que são mais transversais no tempo. Ao mesmo tempo vai haver essa customização. Como vai acontecer, não sei. Nós tivemos lá equipas de trabalho nesse workshop que fizemos e pronto, foi curioso que chegámos ao fim, não conseguimos chegar a conclusão nenhuma, não é? Sabíamos que era o seu caminho, mas não chegámos a conclusões nenhumas. E estamos a falar de customização da roupa, que é a mesma coisa que customizar os carros. Quando nós encomendámos um carro, queremos na cor X, com o interior dos estofos, queremos a cor Y. Portanto, isto vai acontecer na roupa. O período que isso vai acontecer, não sei se vai ser muito curto. Sei que vai ser próximo. Porque estas coisas, quando se fala, as coisas estão para acontecer. E acredito que o consumidor vai ser cada vez mais exigente e, portanto, a tendência para a customização vai acontecer e, portanto, acho que vai ser uma coisa irreversível. Será mais próximo, mas também terá algum peso significativo na produção do vestuário? Ou será algo que será muito um nicho, que continua a ser alguns nichos? Eu acredito que inicialmente vai acontecer isso, claro. Inicialmente vai ser nichos de mercado. Mas acredito que no futuro, lá está, falta aqui temporizar esta situação, mas acho que vai acontecer, vai uma coisa que não vai ter muita volta a dar, porque hoje a pessoa, como o amigo estava a falar, quando o consumidor passa numa loja, vê uma peça e gosta e volta atrás e até vai comprar. As pessoas, quando começarem a ter coisas mais personalizadas, porque os gostos realmente são todos indistintos, as pessoas vão, portanto, se tiverem essa oportunidade de fazer uma peça customizada, eu acho que as pessoas não vão perder essa oportunidade. E Portugal, eu acho que estamos preparados. Sinceramente, acho que temos, se calhar não estamos preparados para essa customização total, não é? Mas estamos no bom caminho para chegar a essa customização. E, claro,
quando andámos a dizer que há lugar para o fast fashion e há lugar para esta customização. Eu acredito que há. Mas Portugal, no meu entender, estará mais preparado para essa customização, porque na realidade existe um know-how de muitos anos aqui de indústria têxtil e que poderá ser aplicado nessa customização. Temos que pensar que na customização não vamos estar a vender minutos. Vamos estar a vender, que o fast fashion não obriga muito a isso, é um esforço muito grande da parte dos minutos. De vender minutos, é quase vender suor. Eu acho que nós vamos cada vez passar para vender serviços. Claro, mais valor acrescentado. Mais valor acrescentado. E, portanto, esse caminho vai ao encontro do, julgo eu, e espero eu que sim, porque eu também estou nesse segmento, que senão posso estar aqui a dar um tiro no pé, não é? Que vai nesse caminho da customização e que vai beneficiar um pouco a indústria portuguesa. César, pegando um pouco em tudo o que se falou e acrescentando aqui uma coisa, porque eu estava aqui como empresário, presidente da Calvolex, mas também presidente de uma associação de vestuário. E nesse sentido, gostava de colocar aqui uma questão que é o seguinte: nós somos um setor que vive sobretudo das pequenas e médias empresas e muitos subcontratados, que são uma parte importantíssima de toda esta nossa indústria. A pergunta que eu queria fazer, depois puxando um bocadinho por tudo o que falamos, é também de que forma, porque isto pode interessar no fundo a muitas pessoas que nos estão aqui a ouvir de empresas mais pequenas, de que forma as grandes empresas, estamos aqui a falar todas de grandes empresas que estão aqui representadas, podem ajudar a ser um reboque de todas as PMEs e de que forma pode haver alguma entreajuda, de modo que as maiores possam ser um rebocador das empresas mais pequenas. Esta conversa está a ser tão enriquecedora. Eu tenho aqui cheio de notas, eu vou à tua pergunta, mas eu tenho aqui pontos que são fundamentais. Muito bem. A mim não me choca nada que Portugal, e eu como presidente da ADIBEC, as pessoas podem pensar que não devo pensar assim, Marrocos e a Tunísia, e não me choca nada que as empresas portuguesas utilizem Marrocos como plataforma de criarem músculo às suas empresas. Isso não vai pôr em causa as outras pequenas empresas. E digo mais, nós até temos sorte de ter Marrocos e a Tunísia como vizinhos. Há uma questão que é extremamente importante, que é, repara, o mundo mudou para melhor. Os objetivos hoje em dia de melhorar a qualidade de vida das populações, há investimentos que vão ser feitos, que é inteligência artificial, energia, robótica, 3D, reindustrialização. Mas eu vou acrescentar mais um fator. E a esse fator vou acrescentar uma crítica. A Comissão Europeia é um bloco cheio de barreiras burocráticas para as empresas sediadas da Europa. E porquê? Não é por culpa de nós, empresários. Eu vou-te já aos subcontratados. Repara, e o Luís, todos nós falamos, microempresas. A política nacional é feita de uma forma para empobrecer o país. Repare, nós vemos os partidos vão para as televisões e dizem micro, PME, eles parecem que estão a tratar, eles parecem que uma micro é uma pessoa, uma PME é uma pessoa. Não é verdade. Uma grande empresa, para ser grande, foi micro, foi PME e hoje é grande. O que eu digo, e mando e aproveito esta oportunidade para mandar uma mensagem aos políticos portugueses, o que nós queremos é melhorar a qualidade de vida
dos nossos trabalhadores. E o que queremos deles é uma política mais responsável. E responsável é, eu quero é ter empresas com músculo, quer sejam micros, PMEs, grandes empresas, que tenham capacidade de competir a nível mundial, porque depois as empresas que têm músculo para competir a nível mundial são inibidas dos estímulos europeus. E porque é que a Europa é um bloco burocrático e que vamos ter dificuldade em arrancar? Porque as nossas políticas nacionais são políticas para consumo interno, sem responsabilidade. E isso cabe a responsabilidade aos nossos políticos de também pensarem o que querem o país para o futuro. Eu não estou a competir, Carl Blacks, não estou a competir com a Paulo Piquet, não estou a competir com a Becri, não estou a competir com ninguém. Eu estou a competir com aqueles que o espaço europeu burocrático permite a entrada desses produtos à taxa zero. E eu não consigo exportar para esses países. E vamos falar daqui um bocadinho sobre o SPG. E também não vou alargar para dar lugar também ao MIC. E vou-te aos subcontratados. Os subcontratados são um pilar fundamental no desenvolvimento das empresas que subcontratam. Repara, o subcontrato não vai direto ao cliente porque não quer. Porque o mercado é aberto e é livre. Mas, e bem, ele não precisa de ir, porque tem um parceiro forte que lhe permite ajudá-lo a desenvolver a sua indústria. Aqui não há empresa nenhuma que não queira subcontratados. E tanto é que a ANIBEC foi das associações que mais se pautou pela defesa do subcontratado. Porque se nós perdermos o subcontratado, perdemos todo este ecossistema. Outra vez a mensagem aos partidos políticos, para todos, a micro só subsiste se tiver a empresa que o vá subcontratar. Porque se não tiver, não temos micros nem PMEs. E quando nós não estimulamos as grandes empresas, o que eu estou a falar aqui é diferente. Porque nós também devíamos ter um meio entre a grande empresa e a PME. Repara, nós só somos grandes em número de trabalhadores. Não há nada. É que quando eles dizem grandes empresas, não dizem nós somos multinacionais com... não, trabalhadores. Isto é, uma PME, uma micro e uma PME, é um que tem 10 trabalhadores, um que tem até 250, e nós que temos 400 e 500, não por volume de faturação, mas por número de trabalhadores. E digo mais outra vez, o número de trabalhador nunca devia ser um fator negativo, mas sim um fator de dinamização positivo. Quando dizemos uma grande empresa, pronto, o que é que ele quer? Que as empresas despeçam e que vão subcontratar para outros países? Não. Mas como nós somos resilientes e que vamos, a agenda política não é nossa, a nossa agenda política é melhorar a qualidade de vida dos nossos trabalhadores. E todos que estão aqui presentes queremos defender os subcontratados, as nossas empresas, e estamos cansados de estar sempre na cauda da Europa. E nós somos um país forte, resiliente, conquistamos o mundo. Eu agora quero que as nossas empresas consigam competir e ter músculo a nível mundial. Mico, no seguimento um pouco de algumas coisas também já afloradas pelo César, estava de ouvir aqui, eu vou meter aqui colocar aqui dois temas. Um que tem a ver com a atitude, as medidas e como o governo tem estado face às empresas do setor do vestuário nesta pandemia, o que é que tem feito, se tudo aquilo que foi feito foi suficiente, se foi ajustado, e também a Comissão Europeia temos tido e vai continuar a impor regras a promover a sustentabilidade, a economia circular, etc. Simultaneamente, o Ministro da Indústria também, como há bocado em conversa a Daniela chamou a atenção, criou um pacote financeiro, anunciou, de 150 milhões
para biomateriais, etc. Ou seja, como é que juntando o que o governo, medidas de apoio à pandemia e a transformação que as empresas, que a indústria tem pela frente, porque nós estamos todos com uma transformação pela frente, como é que vê esta cadeia? Eu vou Governo fazer, de transformação. vou fazer aqui uma pequena batota, porque de facto houve aqui temas que passaram e claro que me que sim. interessam bastante. E eu não queria perder a oportunidade de partilhar alguma visão vinda do interior do nosso país, da Serra da Estrela, que tem o aeroporto mais próximo a 2 horas e pagamos portagens para lá ir todas as semanas, porque nem aí temos uma discriminação positiva, mas adiante farol. É melhor relação- a qualidade do ar. É muito melhor. E a qualidade de vida também. A qualidade de vida. Em relação à dificuldade em nós retermos ou seduzirmos ou reciclarmos ou termos recursos humanos e mão de obra para a nossa indústria, é um problema que tem solução. Atualmente, nós temos que vender empregos. Nós temos que seduzir as novas gerações, as gerações que agora estão a chegar ao mercado de trabalho para trabalhar connosco. Nós temos uma preocupação muito especial no caso da Twintex em vender, em proporcionar, em partilhar uma imagem da fábrica de modernidade, de inovação, de um sítio agradável, um sítio jovem para trabalhar, e é isso que nós temos que fazer na nossa indústria, para que as pessoas se sintam tentadas a vir. É óbvio que há um desafio enorme, há uma dificuldade grande em seduzirmos pessoas para estar numa máquina de costura hoje em dia. Mas a confecção já não são só máquinas de costura, nós temos um departamento de automatismos que é brilhante, que um operador, uma pessoa jovem pode se sentir mais seduzida para trabalhar, para passar 8 horas de trabalho, da mesma forma que o faz na indústria automóvel. Temos as nossas salas de corte são hoje de uma sofisticação suprema. Acho que é o ponto onde a confecção atualmente mais se cruza com a indústria têxtil a nível do investimento, porque assistimos a um momento de capital intensivo em confecção e não um momento de mão de obra intensiva. Tudo isso consegue cativar pessoas mais jovens. Em mão de obra também, nós temos tido uma elevada taxa de sucesso em trabalhar com imigrantes. Pessoas que vêm da Índia, que vêm do Bangladesh, que vêm de São Tomé e Príncipe, que vêm de Cabo Verde, que vêm do Brasil. Eu partilhava com o José Costa há pouco essa situação e nós fizemos isso com o apoio do nosso município. É óbvio, o que disse há pouco é verdade, é caro formar uma costureira, é moroso formar uma costureira, mas nós temos tido algum sucesso e temos, o César já viu em nossa casa, vários homens a cozer à máquina e nós conseguimos fazê-lo e fazê-lo com algum sucesso. Não podemos nunca esquecer os viveiros de talento que temos ao nosso lado. E refiro-me à Universidade da Beira Interior, que tem o curso de Design Têxtil e dos quais a nossa equipa de Product Developers é 100% licenciada em Design Moda da nossa universidade. O Modatex é também um viveiro de talentos e um parceiro fundamental em acudir às nossas necessidades de formação e estar presente diariamente no nosso trabalho. Tem um link direto com a Twintex Academy e trabalham juntos para formar, reciclar e remotivar funcionários. Por isso, a nossa formação não de escola, é o ano inteiro, é uma formação a funcionar e dessa forma tentar que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis. Falaram também do novo estilo de liderança dos empresários, da mudança de imagem. Eu aí não vou gastar os 30 segundos que me faltam. Eu acho que para o líder de uma empresa, eu no outro dia aprendi eu tenho tido a sorte de me sentar com pessoas mais experientes que eu e tento ouvir com alguma atenção. E acho que o líder tem que ter o cuidado de não ser o eucalipto da empresa. Isto é, ele é tão bom, ele sabe tanto o negócio, ele é tão experiente, ele fala tão bem inglês, francês, ele compra tão bem, ele vende tão bem, ele conhece tão bem o senhor do banco, ele vai tão bem a guiar, ele faz tudo que à volta dele seca. Não precisa de ninguém. Por isso é preciso ter o talento de um líder, é chegar-se para trás e assistir à sua equipa a ter uma performance normal e, como um pai, ir amparando os passos da sua equipa e substituir quando é preciso, como um treinador de futebol, mas também premiar quando isso acontece.
Vou agora chegar à questão que me colocou e vou aqui deixar duas, que era do fast fashion ou do personalizado, que adoro, mas tenho que deixar, tenho que abdicar desta. Empresas grandes, empresas pequenas, também vou abdicar, para ir à pergunta que me colocou. As medidas do governo. Eu acho que o nosso governo tem adiado ao máximo qualquer medida. Se no primeiro pico da pandemia nós assistimos a uma ferramenta que foi, acho que para toda a gente, super positiva, o layoff simplificado, em que as empresas puderam, de facto, gerir as necessidades que tinham, agora nós estamos a ver o governo um pouco agarrado à carteira para soltar esse tipo de medida mais simples e de acesso mais rápido. Acho que vai ter um custo superior num futuro médio prazo. Porque nós, infelizmente, vamos ver muita gente, não é só na confecção, vai ser transversal os problemas a que vamos assistir neste país. Das realidades que eu conheço, das pessoas com quem me dou, ou os amigos de casa, os únicos que ainda demonstram algum contentamento, alguma satisfação no negócio, é tudo o que é construção civil ou materiais de construção. Todos os outros negócios, do turismo à indústria, à agricultura, toda a gente está extremamente preocupada, e a palavra turismo é muito importante. É hotéis, é restaurantes, é os alojamentos locais, é tudo isso incluído. As pessoas estão extremamente preocupadas, por isso o governo, ao não proporcionar agora essas ferramentas, mais tarde irá ter que as pagar, sem dúvida. Em relação às regras da União Europeia para uma indústria mais sustentável, para uma economia circular, eu acho que nós na comunidade europeia estamos a começar a sofrer de um problema que é uma burocratização, como é que é? Burocratização super profunda. E a maior lição que tivemos disso foi em janeiro deste ano, quando a Inglaterra agarrou a vacina, já faturou 30 milhões de habitantes, e nós andamos aqui a olhar uns para os outros, e se calhar na Europa toda ainda não vacinámos 30 milhões. Por isso eu acho que está na hora de nós descomplicarmos, simplificarmos a nossa vida, e a comunidade europeia ter um raciocínio leve, lógico, ouvir este tipo de webinars, onde as pessoas vêm e de uma forma o mais simples e sincero possível partilham a opinião, mas a comunidade europeia está a começar a sofrer de grandes problemas de burocracia. Esta questão que eu estava a levar este tema mais no sentido de as transformações que as empresas foram exauridas completamente da indústria do vestuário nesta crise pandémica, não é? Todas as reservas e recursos, foi tudo consumido, claro, e não sabemos o que é que ainda temos pela frente. Esta transformação a que vamos ser obrigados, não só por via legal e legislativa, mas pelo próprio consumidor, isto vai implicar investimento e custos. As empresas vão ter custos acrescidos nesta transformação. Como é que as empresas vão dar a volta a isso? Era mais nesse sentido. Eu acho que nas estruturas mais robustas, nas empresas mais fortes, embora a tesouraria esteja afetada de uma forma muito clara, acho que há espaço e há cabeças que podem pensar este tipo de desafio. E a solução, de uma forma ou de outra, vai surgir, mas falamos novamente dos tais rebocadores que o Luís referia há pouco. Agora, nas estruturas mais leves, a palavra humilde tem que ser utilizada nesta leitura, mais humildes, aí sim vai ser mais um custo, mais uma imposição, mais algo que eles vão ter que respeitar. E atenção, os subcontratos, essas empresas mais pequenas, são um músculo importantíssimo da indústria em Portugal, porque nós já somos pequenos. O Luís Guimarães considera que é pequeno para responder a alguns desafios, e nós, se calhar, precisamos juntar 40 empresas de dimensão normal no país para chegar à dimensão dele. Nós começamos a perder destas 40, 1, 2, 3, a Twintex na sua rede de satélites produtivos, perdemos já desde que começou a pandemia 5 unidades diferentes. Nós começamos a perder este tipo de talento, de experiência, de rapidez super pronta em produção, em respostas, em soluções. Se este aporte começa a desaparecer de Portugal, é grave. Mas se ele desaparece também devido a estas imposições que eles não têm como enfrentar neste momento, é mais grave ainda. E é esse tipo de... Há casos na vida em que tem que haver 2 pesos e 2 medidas. E nós, numa altura de pandemia, numa altura de estado de emergência, numa altura de confinamento, não podemos estar a impor a estruturas que estão super debilitadas algumas regras que podem ser... Claro, todos nós concordamos com a sustentabilidade,
Todos nós nos revemos nos princípios da sustentabilidade, mas que não seja a sustentabilidade a afogar as empresas que existem. Ainda para mais, quando, como disse o César há pouco, e muito bem, quando lutamos diretamente com empresas que não o cumprem. Que não o cumprem. Muito bem, nós já estamos a caminhar aqui para o fim desta nossa conversa. Eu gostaria de lançar aqui uma questão ao Luís, que é o seguinte. Será possível, é encarável, uma automatização, sabendo que a Paulo Piquet já é um exemplo, né, nesta área, mas no setor do vestuário, nós possamos vir a vislumbrar num futuro não muito longínquo uma maior automatização da nossa indústria de vestuário? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Aliás, disse muito bem, nós somos um exemplo porque, e tudo aconteceu há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, quando eu me vi na obrigação de montar uma fábrica de camisas e comecei a ver o que existia à minha volta e eu disse, eu não posso acreditar que em pleno século XXI que a indústria esteja tão atrasada como está, não é? E com tão poucos automatismos. E a solução foi, enfim, pagar portagens, ir para o aeroporto e começar a visitar países industriais e onde as máquinas são feitas, que foi outra coisa que desapareceu de Portugal, infelizmente, não é? E que temos cá boas cabeças para as fazer. E encontrei um sem número de automatismos em que hoje em dia uma camisa feita na nossa empresa, 40% é feita com automatismos. Portanto, os 60% que faltam, e eu diria até que já é muito menos do que isso, brevemente será atingível. Isso também é uma maneira de aliciarmos os jovens, além de muitas outras coisas, não é? Mas aliciarmos os jovens a virem trabalhar, precisamente porque já não estão com aquela ideia que vêm trabalhar para uma máquina de costura, mas que vêm trabalhar com uma máquina que até tem computador, que até vão manusear e essas coisas todas. É muito importante. Contudo, e eu gostaria de dizer, isso não é para mim não é solução da coisa, não é? Nós temos que perceber, e a Daniela falava, e eu sou das pessoas que mais compartilho isso, e temos uma preocupação social muito grande. Sempre tivemos na nossa empresa uma preocupação social muito grande. Mas há uma coisa que não temos no nosso país. Não temos porque os políticos não querem que isso exista, que é uma boa educação. E sem uma boa educação não há milagres. Nós podemos ter as melhores máquinas do mundo, podemos ter os melhores automatismos, mas se não tivermos uma boa educação e uma boa formação, não há nada que consiga comatar esses problemas. Portanto, sim, é um caminho, sem dúvida, que está à nossa frente, e não a um médio e longo prazo, mas a um curto prazo, mas é importante que seja acompanhado por uma boa educação e uma boa formação. Se não tivermos isso, não interessa termos as melhores máquinas do mundo. Nós podemos ter as melhores máquinas do mundo, mas se as pessoas não entenderem... Formação das pessoas, educação. E educação. Sim. Mas este também pode ser uma forma, esta automatização pode ser uma forma de equilibrarmos um pouco os custos de produção a nível global. Não é? Também poderá passar um bocadinho por criar algum maior equilíbrio, chamemos-lhe assim. Eu penso que, pronto, e todos nós aqui temos essa vertente, não é? Acho que, e eu penso que não somos só nós, acho que todas as empresas portuguesas sabem que temos que apostar em inovação, temos que apostar em design, e estamos muito bem servidos nisso, quer dizer, nós temos escolas que mandam muita gente cá para fora nisso, não só para Portugal, mas para o estrangeiro. É uma pena, não é? Quer dizer, mas vamos, não há tantos postos de trabalho cá em Portugal, eles vão para fora. Não é mau, também é bom, não é? Também é bom.
até porque ganhar outra experiência e depois quando regressam Exatamente. já veem as coisas com outra visão, já têm outra visão das matérias. Agora, eu penso que enfim, é como lhe disse, quer dizer, acho que não fugiria muito mais daquilo que já disse, acho que não tenho mais argumentações, não é? Quer dizer, estão baseadas sempre na mesma coisa, Sim, vai sim, tudo sim. dar, vai tudo afunilar ao Sim. mesmo, não é? Portanto, aqui é importante e é como eu digo, para tudo, e foi uma coisa que se descurou completamente neste país. A Daniela falou muito bem, eu se quero um eletricista, não tenho. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos com um projeto de montar uma fábrica de linho, foi interrompida agora, enfim, pela questão pandémica. Mais uma vez as máquinas são chinesas, porque os europeus abandonaram. Temos que ir à China comprar as máquinas. Mas é uma indústria que é uma unidade que necessita de muitos elétricos. Muita gente a saber de eletricidade. E a nossa questão é, onde é que nós vamos buscar essa gente toda? Se agora já temos dificuldades muitas vezes para arranjar um ou dois, como é que eu vou arranjar 50 ou 60, que é o que eu vou precisar? Portanto, isso temos que, claro, Tem que ser formados. Tem que ser formados, tem que ser isso tudo, não é? Mas peço desculpa, mas o que está a falar, acho que veio em conta também que a Daniela estava a falar um bocado, realmente tem havido aqui, não há um acompanhamento do tecido, da formação profissional com o tecido empresarial. Há um desfazamento, escola vai para um lado, o tecido empresarial vai para o outro. E isto é incomportável quando nós realmente, empresários que somos resilientes, eu acho que o empresário português é resiliente, luta, então o têxtil acho que somos a prova viva disso, mas lidamos com as mesmas dificuldades. E o nosso mercado de trabalho está desajustado com as necessidades que os empresários têm. E cria-nos bastantes dificuldades quando às vezes queremos criar mais projetos, mais emprego, e vemos com essa dificuldade que acabou de falar, que é uma dificuldade premente e que vamos, enquanto isto não estiver ajustado, eu acredito que nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, mas num país tem que haver, não pode haver só um país de doutores e de engenheiros. Claro. Tem que haver um bocadinho de tudo. E acho que também não é preciso inventar a roda para ver outros países que deram, e estamos a falar, por exemplo, eu já ouvi o exemplo da Alemanha, em que a partir de determinada altura da educação, os miúdos são colocados nas empresas para perceber as apetências que eles têm no mercado de trabalho. Ou seja, há pessoas que têm realmente capacidades e estão vocacionadas para médicos, para engenheiros, mas há outros que têm para trabalhos mais técnicos. E isso tem que ser aferido durante o processo educacional. E cá em Portugal, infelizmente, não se fez isto, ou melhor, fazia-se antigamente. Eu não fui do tempo das escolas industriais, mas vivi ao lado de uma, em que na altura, não participei nela, mas vi realmente elaborar essa escola. E este desajuste vai-nos criar e vai continuar a criar grandes problemas ao avanço que nós também queremos ter na indústria têxtil. Mas eu julgo que há aqui uma oportunidade, que é a necessidade premente que houve dos governos anteriores de aumentar o número de licenciados. Foi uma necessidade imposta pela entrada na comunidade europeia, mas que eu acho que a pandemia vai obrigar, de certa forma, a repensar a forma de ver a formação. Porque não há espaço para tantos licenciados, há espaço para mão de obra qualificada que não tem que ter obrigatoriamente uma licenciatura. E esta questão da formação da mão de obra, esta é uma questão que os empresários estão agora a chamar a atenção, mas que tem que ter medidas governamentais. Porque esta é uma oportunidade. E porquê é que eu digo que a pandemia é uma oportunidade? Porque, infelizmente, vão surgir problemas económicos prementes. Portanto, e as pessoas vão ter que se ajustar ao mercado. E o mercado vai ter oportunidades que
como está a dizer, no que respeita à questão dos eletricistas, não deixa de ser uma oportunidade, ou seja, abrir uma unidade industrial em que se precisam de eletricistas, como esta oportunidade surgirão outras. Portanto, acho que é um ponto que, sem dúvida, tem que se lutar contra... A forma do ensino em Portugal vai ter que ser repensado, Ajustado, exatamente, porque essa questão das escolas técnicas realmente houve um corte nessa área de formação e que agora está a ter reflexos. Até por uma Estamos a questão sentir isso. de saúde mental. Porque, repare, a frustração do licenciado, e isso acontece, todos nós nos deparamos com isto, a frustração do licenciado ter que ir para uma recepção é enorme, porque os pais tiveram um custo, não é? O Estado teve um custo, ou para uma caixa de supermercado. É uma ambição que não é cumprida. É uma ambição que não é criada que não é cumprida. Realizada. Isto não é saudável, não é? Portanto, e isto tem que ser repensado. Tem que ser repensado. Tem que ser repensado. César, há aqui uma questão que, sendo nós um setor eminentemente exportador, não é? A indústria do texto vestuário, a indústria do vestuário é exportadora. Há um tema que eu sei que é aqui muito, muito caro ao César, é o SPG. Vou falar um pouco sobre isso, porque é algo que mexe muito com a nossa indústria do vestuário. Correto. Nossa e europeia de uma maneira primeiro o que é o SPG em linhas vou gerais. explicar, mas antes eu queria, quando eu falei na palavra não me choca nada Marrocos e Tunísia, eu queria também relançar o porquê, além de ter explicado um pouco. Em 2100, Portugal vai ter uma população de 6 milhões de habitantes. Repara, isto, novamente, há que ter uma política de natalidade, ou uma política de entrada de imigrantes. Já viste, Portugal, com 6 milhões de habitantes, tem muita terra. Quer dizer, nós precisamos de gente que venha habitar o país. Para não sair fora de um bocado, porque quando eu falei a palavra chocar, podia ser muito forte, mas ela tinha uma conotação com a população. Também deixei escapar ali, porque eu deixei para o fim, quando eu falei na inteligência artificial, na robótica, isso vai ser um dado adquirido, a nova reindustrialização tem a ver com a robotização das nossas fábricas. Nós vamos robotizar tudo que seja processos iguais, regulares. Isso vai ser automatizado. Só que há uma coisa que se fala na reindustrialização da Europa. Isto é só tirar areia para os olhos. Não existe nenhuma reindustrialização da Europa se a Europa não tiver uma política comercial. Porque eu vou vender para quem? E vou voltar agora, e aí vou pegar no SPG, e vou pegar antes do SPG, no vender para quem? 85% dos produtos consumidos na Europa de vestuário têm proveniência asiática. O nosso problema não é... É importante esse número o ficar nosso, claro. O nosso problema realmente não é sermos competitivos, é estarem-nos a tirar o mercado. Repara, se agora entrar outros players, como a Índia ou outros, e se nos tirar 2%, daqui a pouco nós não temos encomendas. Temos fábricas, temos pessoas, temos robotização, temos 3D, temos inteligência artificial. A Europa tem que parar e repensar numa política comercial. Promover produtos de origem europeia. E então, agora vou pegar no SPG. O que é o SPG? É os regimes preferenciais. São 71 países que fazem parte do SPG. O SPG, muito bem, foi pensado há muitos anos que deveria ser um processo de apoio àqueles países pobres em via de desenvolvimento, em que iam tirar esses países de políticas comerciais monossetoriais para multissetoriais. E o que é que acontece? E muito bem, as diferenças dentro da Europa, repara, quando nós falamos, às vezes dizemos a China, o país com o maior superávit do mundo é a Alemanha. Por isso,
O setor têxtil e de vestuário foi dado de moeda de troca. O princípio do SPG, que era ajudar as economias a desenvolver-se, passou a ter economias só focadas na têxtil e no vestuário. Por isso, nós temos 85% dos produtos consumidos têm proveniência asiática. E é a altura, e nós estamos a trabalhar na Comissão Europeia, porque isto tem que ser na Europa, não vale a pena a gente falar aqui, porque e há um bocado quando falei na responsabilidade dos partidos políticos, eles não entendem disto, eles só entendem micro. Suponhamos a regionalização, quando nós vamos falar de macro, competir a nível mundial, criar empresas com músculos, eles não têm conhecimento para poder fazer algo a nosso favor. E aqui sim, a ANIBEC, em parceria com outras associações, estamos a debater o SPG em Bruxelas. Porque se o SPG não for suspenso, ou se não for acautelado, daqui a pouco nós não temos produção. Veja-se a pandemia. A Europa está refém da Ásia. Queríamos máscaras, não tínhamos máscaras. Queríamos outro tipo de proteção individual, não tínhamos. Quer dizer, a Europa não pode estar refém de outros países. Por isso, é importante começar a pensar-se numa política comercial. E lanço aqui o desafio a Portugal, porque tenho o privilégio neste momento de ter a presidência europeia, em que estes assuntos que são de tão importância e de interesse para o desenvolvimento de Portugal, em que eles não se devem intimidar e que devem colocar estas questões em cima da mesa para bem do desenvolvimento de Portugal. Muito bem, já tocaram-me aqui a campainha, portanto temos aqui uma última ronda. Eu na última ronda, entre todos, gostaria de lançar aqui uma questão que foi colocada por uma jornalista da ECO, e eu vou aproveitar esta última ronda também para se pronunciarem um pouco sobre isto e sobre aquilo que acharem pertinente. A questão que ela coloca é: as vendas de modo online quase duplicaram, de 16% para 29% da receita total. Em Portugal, registou-se a mesma tendência? No fundo é falar um pouco, não sei, agora por ordem. A Daniela, por exemplo, pode começar. Eu não lhe vou saber responder esta pergunta, porque nós não trabalhamos com marcas, não temos marca própria, portanto não temos o acesso direto à venda online. Posso lhe dizer que as encomendas que temos atualmente são encomendas que vêm do online, portanto, e de facto o online teve um crescimento e tudo está associado. Agora, em Portugal, mais concretamente, não sei. Luís, eu queria acrescentar o seguinte: quando a gente fala online, isso politicamente até convém, não é? Porque os estímulos que vamos dar às empresas, se nós utilizarmos o online, não precisamos de estímulos, porque parece que o online substituiu a loja física. Não, é mentira. Não tem nada a ver. O online era um processo que já estava a decorrer há muitos anos. A pandemia veio acelerar esse processo. Neste momento, quando os países estão confinados em teletrabalho, recolher obrigatório, estão encerrados por obrigação legal, não há. Repara, o PIB de toda a Europa, tirando a China, que foi o único que cresceu, repara, caiu. É sinal que o online veio para ficar, não veio para substituir a loja física. Veio sim, como o Mico disse e o Luís, nós não podemos ter lojas na Quinta Avenida ou em Oxford Street e Regent Street a rendas proibitivas. Quer dizer, o landlord, quer dizer, ele é que, o melhor era ele gerir o negócio. Vai haver uma alteração total em relação à forma como os consumimos. E eu vou-te dar a minha opinião, e muito rápida, para não me alongar. Hein? O povo está ansioso por ir para a rua, tirar a máscara e andarmos todos aos beijos uns aos outros. E repara, Sim, que é bonito. o que as pessoas vão fazer agora vai ser diferente.
As pessoas, antigamente, eram capazes de perder a oportunidade de fazer alguma coisa. Estes 2 anos de uma prisão involuntária, a minha liberdade foi posta em causa. No momento em que estiver a liberdade, eu vou deixar perder as oportunidades. Quer dizer que eu vou abraçar mais as oportunidades, o socializar, e isso eu acho que nós, raça humana, vamos ser diferentes, mas não vamos deixar de consumir, vai tudo para casa, fazer teletrabalho. E há outra questão, esta pandemia pôs-nos a nós preguiçosos. Eu às vezes estava em casa e dizia à minha mulher, eu quando viajar até vou ter medo de andar de avião, repara, porque nós ficamos preguiçosos. Nós temos já rapidamente que criarmos esta dinâmica e no momento que arrancar, em setembro, que eu acredito que em setembro, como o amigo falou das vacinas, vai trazer uma confiança redobrada, nós temos que arrancar. E se não tivermos vacinados, nós não arrancamos. Isto andar a vacinar grupinhos, é por idades e começar a vacinar toda a gente. Porque senão, há o arranque, há o passaporte da vacina. Se nós não tivermos a vacina, não arrancamos. E Portugal deve ter tudo isto em conta. Por isso o online veio para ficar, mas não para substituir o comércio tradicional, que é a loja física. Mico, observações finais. Isso é uma responsabilidade. Finais de cada um vai ser. Vinha preparado para enfrentar esses observações finais são sobre todos vão ter a sua última ronda era para chamar a atenção. Descontrairmos um bocadinho. É óbvio que o online está a viver um momento único. Foi se calhar a grande companhia ou a grande solução para muitos de nós podermos criar algum afeto artificial através da compra, a forma das coisas chegarem a casa rapidamente foi com o online. Não tenho, a opinião é estritamente pessoal. Não tenho dúvida nenhuma que o online vai sair super fortalecido desta situação, como também não tenho dúvida nenhuma que vamos assistir a uma desaceleração do online no próximo ano e meio, porque assim que as pessoas vão para a rua, como diz o César, a sentir as emoções, as cores, os cheiros, a vivência que todos nós procuramos e necessitamos, e já tivemos, por isso sabemos que é melhor. Quando nós não tivemos, andamos numa dúvida. Agora, no nosso caso, nós já sabemos todos que é muito melhor andar na rua. E o online vai desacelerar, mantendo sempre uma velocidade cruzeiro constante. O online, para as marcas, não é o negócio que nós julgamos que é. Isto é, não se paga a renda da loja. É correto, é verdade. Mas também não há emoção do comprar. Mas há a devolução. Estamos a debater com problemas enormes de reverse logistics, que é uma coisa que até há 2 ou 3 anos atrás não acontecia. Ainda agora eu fiz anos, fiz 24, estou a brincar, fiz um pouco 25. A minha mulher ofereceu-me uns ténis, os ténis chegaram a casa, eu adorei os ténis, experimentei, ficam pequenos, vão para trás. Não paga devolução. Mas tinha uma etiqueta do UPS, então já alguém pagou o UPS para um lado e para o outro. Ao chegar lá, eu por acaso só experimentei uma vez, e experimentei, não caminhei sequer, pus no saquinho, pus o melhor que eu sabia e devolvi. Se calhar em todo o consumidor tem este cuidado. Se for uma camisa que venha numa embalagem de plástico, ela é rasgada a abrir, logo essa camisa tem que ir a uma lavandaria, tem que ir limpar, tem que se reembalar. Por isso, as lojas físicas não são apenas um custo, não são apenas um peso. Simplesmente o mercado imobiliário tem que ajustar à realidade, à necessidade que as marcas têm. O número de metros quadrados por loja tem que ser ajustado à necessidade e à realidade. Aquelas flagship shops que havia, se calhar vão ter metade, em vez de terem 3 andares, vão ter 2, ou vão ter 1, e vão ter metade dos metros quadrados, metade dos funcionários, para que o negócio seja rentável e seja bom para todos. Sim, o online vai ficar mais forte, o online não é um negócio brilhante e as lojas vão continuar a existir. Essa é a minha visão do negócio. José? Se me permite, e acho que também não vou acrescentar muito mais ao que já está a ser dito sobre o online. É sobre isso e notas gerais. Nota final, até gostava de voltar um bocadinho atrás e acho que é um tema que diz respeito a todos nós e a todo o tecido empresarial. Já falámos aqui de pequenas e médias empresas que, no fundo,
é um tecido empresarial que é privilegiado em Portugal, privilegiado salvo seja, não é? É o que nós temos em Portugal. E falámos também aqui que médias empresas e grandes empresas que trazem essas pequenas empresas a reboque. Eu só queria dar aqui um alerta para os nossos governantes, e já que estamos aqui a falar também, acho que é importante para quem está a ouvir, também consigamos abordar estes temas, porque são importantes, tendo em conta o nosso tecido empresarial. Quando falámos das medidas que se fez o ano passado por causa do layoff e por causa da situação da pandemia, não nos devemos esquecer que parte dos custos, a decisão foi só do governo, mas parte dos custos foi pago pelos empresários, pelos microempresários, por pequenas empresas que vivem de produzir minutos, que são as tais, a nossa salvaguarda de médias empresas e de grandes empresas que exportam. Nós, quando falámos há um bocado, que precisamos deles. Mas não podemos esquecer que não podemos tomar medidas ou decisões, foi uma imposição, é isto que vamos fazer, vamos para casa, e parte do salário tem que ser suportado pela empresa. Estas pequenas empresas não sobrevivem a isto. Eu acho que isto é importante dizer, porque se nós sentimos isso, que nós, como disse, nós no nosso segmento de negócio, nós apoiámos-nos muito, apesar de termos também a subcontratação, bastantes costureiras e bastantes empresas que nos dão apoio no nosso plano, mas vivemos bastante também da subcontratação, destas pequenas e microempresas. Mas é um alerta que eu acho que estas empresas não aguentam uma nova medida deste género. E o segundo ponto, também com nota final, é relativamente à posição em que eu vou falar um bocadinho por mim, não sei se a opinião vai ser transversal aqui ao painel, mas eu acho que a indústria portuguesa, a indústria têxtil, não precisa de ficar subsídio dependente. Nós precisamos, acima de tudo, é de garantias de que aquilo que nós produzimos, que nós exportamos, que recebemos. E o papel do governo aqui pode ser um papel importante na garantia de que as seguradoras de crédito, quando surge o mais pequeno bater de borboleta, tocam um preço alguns sinos de arrebate e passam as garantias que tinham de crédito aos nossos clientes, de todas, a maior parte, passar quase todas para zero. Isto cria no empresário uma dificuldade enorme, e eu não tenho medo de trabalhar, já trabalho há 38 anos na indústria têxtil e a continuar a acreditar na indústria têxtil, e acho que a indústria têxtil portuguesa vai ter muito futuro. Mas é preciso também, nós não somos suicidas, nós não somos kamikazes, e nós gostávamos que da parte do governo, é uma coisa que eu já reclamei, junto de pessoas que têm, pronto, que pelo menos pertencem até ao governo, mas acho que é importante tomar essas medidas com muita rapidez. Nós não podemos estar a viver nesta instabilidade financeira de estar a produzir. Nós tínhamos aqui duas soluções. Eu, se fosse olhar ao meu painel que temos de seguros de crédito, os nossos clientes, atual e o que tínhamos antes da pandemia, eu estava a trabalhar com 20% dos clientes. E isto é insustentável. O que é que está a acontecer? Nós, empresários, a minha empresa, está a assumir um risco que devia ser assumido pelo segurador de crédito e, em última instância, pelo governo, por estas medidas que eles deviam. Isto era uma das medidas bem tomadas, porque isso dava-nos segurança nas atitudes e na gestão das nossas empresas. Obrigado por essa. Era uma das. Nós não temos tempo a mais, porque eu tinha aqui várias questões, e entre elas a dos seguros de crédito, mas infelizmente não temos mais tempo. Mas conseguimos tocar. Mas já se conseguiu tocar, e é realmente um tema importantíssimo na nossa indústria. Luís, bem, nota final, 2 ou 3, vou tentar ser muito rápido. Primeiro, e penso que é mais importante, agradecer o convite e aplaudir, enfim, estas iniciativas. Eu penso que são muito importantes até para o país perceber que os industriais andam de mãos dadas, não andam cada um a puxar para o seu lado, como falávamos há pouco, e era verdade, quer dizer, cada empresário pensava à sua maneira e tinha a sua maneira de atuar e tal. Hoje em dia tudo mudou, e é importante isto para mostrarmos ao país que todos nós partilhamos as mesmas preocupações
temos todos os dias todos os mesmos desgastes, não é? E acho que é uma iniciativa que devem manter e, se possível, fazê-la com mais algumas vezes. As minhas notas finais em relação à pergunta até que o ECO fez, enfim, quer dizer, é uma pergunta que é muito difícil para um português, para uma empresa portuguesa responder, porque são muito poucas as empresas portuguesas que têm a venda online. Portanto, nós sabemos que os nossos clientes que aumentaram por razões óbvias as vendas online, vinham a crescer a um ritmo muito lento, agora tiveram um crescimento maior. Concordo com o que o César diz e o Nico, que com certeza vão ter um abrandamento no crescimento, mas acredito que vão continuar a crescer. A diminuição das lojas, aí já não estou tão de acordo com o Nico, porque eu acho que ela vai existir de facto, e lojas maiores e mais centrais. Porque também, como aconteceu com os bancos há uns anos atrás, as marcas abriam lojas como cogumelos, não é? Dobrava-se uma esquina e tínhamos já outra vez a mesma marca. Eles tinham medo que as pessoas fugissem, não é? E agora estão a perceber que isso tem custos enormíssimos, não é? Quer dizer, qualquer marca, o peso das lojas representa 50% dos custos, não é? Portanto, é de facto muito grande. Portanto, em questão ao online. Eu trabalho com online há 40 anos, desde que me conheço a trabalhar. Porque sempre trabalhei com a Escandinávia era muito forte no online, mas em papel, porque eram os catálogos. Não é? Sempre trabalhámos com online durante muitos anos, e ainda hoje em dia trabalho, porque ainda existem, alguns deles ainda existem, esses catálogos. Agora, portanto, deixaram de ser catálogos, passaram a ser digitais, e as pessoas continuam a ir às lojas e gostam de tocar no artigo e tudo isso. Em relação, e para terminar, em relação à sustentabilidade, ela é feita e criada sempre a ritmos muito dispares. E isto porquê? Porque as grandes marcas normalmente são obrigadas a fazer coisas e têm que arranjar soluções muito rápidas. E não pensam no resto. Isto tudo, quer dizer, agora fala-se muito na sustentabilidade, e muito rapidamente, porque passou a ser proibido queimarem roupa. Ora, o que é que nós vamos fazer à roupa? As roupas sobram das coleções, não é? E amontam-se em armazéns. Até há bem pouco tempo queimavam, mas agora a Europa proibiu. Portanto, há que reciclar isso, não é? E, portanto, toda essas questões em que nós, empresários, somos sempre apanhados, desprevenidos, não é? Uns mais, outros menos, mas, infelizmente, estamos sujeitos a isso. Daí a nossa resiliência, da indústria têxtil, a importância que a indústria têxtil já teve neste país, e que poderia ter ainda muito mais se realmente tivesse havido ao longo destes anos, da parte dos nossos governantes, uma outra cautela que não tivemos. Eu não me recordo, nos anos 80, do professor Cavaco Silva dizer que o Baldoave que ia ter indústrias alternativas, e a indústria que mais eu penso que se arranjou no Baldoave, no Cava e por aí fora, foi os subsídios. As pessoas iam para casa e a têxtil continua, não é? Portanto, foram os subsídios ao desemprego. Pronto, as pessoas desempregavam-se e iam para casa porque ganhavam mais a trabalhar, sem estar a trabalhar, do que estar a trabalhar. Portanto, essa foi realmente a indústria alternativa à indústria têxtil nestas áreas. E o que é facto é que a indústria têxtil está cá e penso que continuará por muitos anos. Eu também penso que sim, que é uma indústria que já foi dada como morta quantas vezes, mas é resiliente e cá está, e tirou-se daqui uma nota de otimismo, que realmente vai... Luís, eu só queria acrescentar ao online outra questão. Porque nós, quando falamos no online e na digitalização, nós esquecemos de falar das marcas. As empresas em Portugal, era outro tema, eu sei que tu tens aí muitos tempo. temas e isto dava-nos muitas horas, e acredita que eu ficava aqui com muito prazer. Há uma questão que é o seguinte:
Portugal tem que começar a pensar nas marcas. Não há digitalização e online sem marca própria. Vamos vender o quê? As marcas dos nossos clientes, eles não querem, não precisam. Portugal tem que começar rapidamente a fazer o caminho das marcas. E isto é um desafio a todos que nos estão a ouvir, que é as marcas vão ajudar Portugal a posicionar-se com maior músculo e força e a própria indústria vai beneficiar dessas marcas. Eu só vou rematar este assunto e para ter uma resposta um bocadinho mais concreta a esta questão, vou despir um bocadinho a minha pele de moderador e dizer que a minha experiência realmente que tenho, lojas físicas, online, indústria, um pouco de tudo, notou-se que para já vai haver um mix dentro da loja física e o online. O conceito omnichannel vai ser cada vez mais importante. As próprias lojas vão ser um ponto de venda online para substituir estoques, centralização de estoques, de maneira a que não estejam dispersos por cada loja. E também que realmente o efeito das lojas fechadas teve esse efeito houve um boom no online. Quando se reabriram as lojas de rua agora, em Portugal, agora estou a falar só de Portugal, notou-se um abrandamento logo no online. Portanto, eles estão completamente interligados e eu não penso que um vá substituir o outro. Eu agradeço a todos este momento de refletir sobre sobre os próximos anos da nossa indústria. Vão ser anos desafiantes, seguramente. Sempre foram. Mas também serão seguramente anos de oportunidades. É preciso tentar saber aproveitá-las o melhor possível. Vamos ter o Sr. Ministro da Economia online, que irá ter uma intervenção. Mas antes disso, gostava de passar aqui a palavra ao César Araújo, que também, além da Cavlex e presidente da ANIVEC, para dar um contributo antes de ouvirmos o Sr. Ministro da Economia.